Sou Pândila Noana Lima Pacheco, tenho 37 anos. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UESB. Lá eu fiz com ênfase em genética, né? Hoje em dia eu faço especialização na área de biologia molecular, análises clínicas, microbiologia e trabalho aqui na UNEAD. Qual área você escolheu dentro da biologia? Eu fui lá para a UESB porque lá já tinha especialização em genética, que é a área que eu sempre quis atuar, né? E vou perguntar. Porque eu sou apaixonada por ciência desde sempre. Eu desde o segundo, primeiro ano eu pensava, eu quero trabalhar alguma coisa com pesquisa, né? Eu gostava muito de biotecnologia, de ciência, modo geral, física, era muito boa em física no colégio, em biologia. E quando eu vi aquela coisa eu gostava muito de filmes de investigação criminal, de experiências, então eu adorava essa área. E eu sabia já desde então que eu queria fazer biotecnologia, ciências biológicas e por aí vai. E como a genética entrou na sua vida? Eu já fui lá para a UESB, quando eu fui fazer vestibular, né? Eu já fui direcionada a fazer ciências biológicas com ênfase em genética. Ou seja, eu já estudei na área de genética, né? A gente tinha a opção, quem faz bacharelado lá, a gente tinha a opção de fazer ou genética ou ecologia em águas continentais. E eu, que sou apaixonada por genética, fui fazer genética, né? Qual foi a sua disciplina favorita na época da escola? Em física, eu adorava física, apesar de ser péssima em matemática. Eu estudei muito matemática para conseguir, né, passar no vestibular e tal, alcançar uma nota boa para poder ser aprovada no vestibular. Então, minhas disciplinas favoritas eram biologia, claro, óbvio. Química, eu gostava de química, eu era apaixonada por física, é tanto que eu ainda fiquei na dúvida se eu queria fazer astrofísica, um negócio assim, bem, sabe? E acabei optando por biologia, por ciências biológicas, porque tinha muita. As ciências biológicas estudam muita coisa, é bem ampla, né? Então, eu gostava muito de história, gente, apesar de não ser muito da área de biologia, mas eu sou apaixonada por história, então. O que você mais gosta dentro da sua área? Nossa, eu sou suspeita. Porque assim, até quando eu tô longe, agora mesmo que eu tô afastada, não tô mais trabalhando na pesquisa em si, eu sinto muita falta do laboratório. Eu adoro. Só que assim, eu me divido, porque eu também gosto da parte de campo. Que é você ir no campo, né? Fazer todo o seu delineamento da pesquisa e tal, fazer sua coleta. Então, eu sinto saudade disso. Inclusive, eu era monitora de ecologia de campo. Então, como eu era monitora de ecologia de campo, a gente ia muito para campo para fazer vários tipos de pesquisa. E a gente aprendia a trabalhar no campo, ou seja, sem internet, só com aquilo, só as apostilas que a gente tinha levado, né? A gente predefinia os temas e tal, levava para o campo e os alunos tinham que se virar com o que tinha ali. E eu achava isso muito legal, né? Era meio estressante, era meio Big Brother, mas era super legal, eu adorava. Mas eu sinto falta mesmo do laboratório. O que é ecologia de campo? Ecologia, né? Ecologia de campo era o quê? Era isso que eu estava explicando, de a gente aprender a trabalhar no campo, né? Você fazer, por exemplo, a gente ia muito para reservas, né? A gente ia para reserva lá em Serra Grande. E eu, como monitor, o que eu fazia? Eu auxiliava a professora, é como se fosse um tutor, né? A gente auxilia a professora a preparar essas aulas e além de preparar a aula, a gente ajudava a corrigir as atividades, né? E a montar o experimento. Então, aí a gente fazia todo o monitoramento, ia com grupos, como era uma turma de 40 alunos, às vezes tinha mais de 40, a gente dividia, né? A professora dividia e os monitores faziam isso, né? De ficar ali auxiliando os alunos, tanto na formulação do trabalho, porque depois a maioria desses trabalhos que a gente fazia em campo, a gente apresentava em congresso, a gente levava para congresso para apresentar, que eu acho isso bem legal, é uma coisa importante, inclusive, para a gente que é pesquisador, ter muito trabalho publicado. E era basicamente isso, né? Auxiliar ali a professora nas atividades pedagógicas. Né? Você foi apoiada quando escolheu cursar biologia? Meu pai sempre encorajou a gente a estudar, fazer a faculdade. Eu tinha dúvida, não é que eu tinha dúvida, eu queria muito fazer medicina, na verdade, mas mesmo que eu fizesse medicina, ia ser medicina investigativa, ia ser para trabalhar na área de pesquisa.
E aí, lá no UFMG é uma das melhores faculdades que tem no Brasil, em ciências biológicas, e eu queria ir para lá por causa disso, né? Porque lá tinha toda mas eu creio que não. Acho que, muito pelo contrário, me incentivaram a fazer, até então. Como funciona a iniciação científica? Então, primeiro, a gente tinha que escrever um projeto, né? A gente escreve um projeto para saber o que você vai pesquisar. Então, a professora já tinha alguma ideia, né? A minha ex-orientadora, ela já tinha ideia do que queria fazer, ela já trabalhava com animais ali da Baía de Camamu, junto com outro professor já do laboratório de genética, né? E ele trabalha com peixes. É o foco de lá da UESB, né? Era, pelo menos. E aí, um dos focos. E aí, com isso, a gente já fez o aparato e tal, e ela falou assim, para começar, você vai ter que fazer um levantamento bibliográfico, para saber o seu tema da sua iniciação, né, do IC. Aí eu fui lá, pesquisei, fiz aí comecei a escrever, aí você tem que ver qual é o problema, né, a sua tese, eu fiz a hipótese, né, aí você tem que ver qual é a sua hipótese, e a partir disso você vai lá fazer o seu desenvolvimento da pesquisa, né. No meu caso, a gente ia fazer a coleta desses animais lá na Baía de Camamu, voltava para o laboratório e fazia as análises para tirar a conclusão de alguma coisa e entregar o IC. Como você se prepara para congressos e eventos? Então, eu me preparo primeiro psicologicamente, né? Porque eu sempre tive problema em falar em público, né? Eu sempre tive pavor de falar em público. E na maioria das vezes, quando você vai para o congresso como estudante, ainda mais quando você faz iniciação científica, né? Ou você é bolsista de alguma de pesquisa, você geralmente tem que apresentar, né? Esses trabalhos, tem que trazer resultados. E aí a gente ia para o congresso, aí você escolhe fazer a apresentação oral, ou então de banners, né? Que tem aquela parte social que o pessoal vai passando e vai ali, você vai apresentando seu trabalho de acordo com o que vão aparecendo ali. E aí eu ficava muito nervosa, então eu acabava até não mandando trabalho, eu simplesmente ia para assistir as palestras mesmo, né? E eu ia assim, super animada, ainda mais quando era para viajar, né? E você conhecia gente de vários lugares, isso era bem legal, né? É bom pro seu... É questão de conhecimento também, porque às vezes você via uma na área genética humana, né? Você vê várias pesquisas que você jamais ia imaginar que tinha enfim, eu ficava bastante empolgada. Qual a sua atuação na UNEAD? Aqui eu trabalho no núcleo de tutoria, né? Então eu fico ali meio que auxilio, né? A comunicação entre coordenador de tutoria e tutores, às vezes, né? Eu meio que atendo tanto aos professores para os plantões pedagógicos e só auxiliando mais, dando, né, aquelas notícias que vêm da coordenação geral para o coordenador de tutoria, mais a parte informativa mesmo, administrativa, digamos. O que você planeja para a sua carreira na biologia? Eu pretendo continuar. Eu passei em 2 mestrados, mas eu não terminei nenhum dos 2, infelizmente. E eu pretendo dar continuidade, né, na minha área acadêmica, porque eu acho isso importante. Na nossa área, é assim, você quer ser cientista, você quer ser pesquisador, você tem que entender que eu não vou fazer biologia só porque tem menos concorrência. Você não vai fazer biologia só achando que não tem matemática. Tem matemática, tem muito cálculo, né, inclusive, cálculo pra caramba às vezes. Você tem que estar sempre ali estudando. Pesquisador é isso, você vai estudar o resto da vida. E às vezes você vai abdicar de muitas coisas. Eu mesmo já perdi Natal com família porque eu estava enfiado no laboratório. Mas assim, de modo geral, a minha perspectiva é eu continuar nessa área. Né? Eu estou terminando a especialização agora, eu pretendo voltar para o mestrado, terminar minhas pesquisas, fazer doutorado, pós-doutorado e assim em diante, porque assim, é isso, é a nossa vida. Estudar bastante e tentar contribuir com a ciência, né? Quais cientistas te inspiram? Assim, cientistas que me inspiram. Assim, quando a gente para ver, né, aquela coisa da ciência, a gente vê que a maior parte, historicamente, a maior parte é o quê? Tinha homens, né? A maioria dos homens ganharam
os prêmios Nobel. E para a mulher sempre foi restrito, né? Sempre foi bem fechado, né? As mulheres tinham o quê? Tinha a função de ficar em casa, não podiam estudar, não podiam pesquisar. E muitas mulheres começaram a entrar para essa área. Disseram, não, eu vou fazer também parte disso. A Marie Curie também é outra que eu acho fantástica a pesquisa dela, né? Inclusive todo mundo sabe, ela é super famosa, mesmo que não é da área, sabe quem é. A maioria das pessoas que eu estudei eram mulheres, né? Então no laboratório só tinha mulher. Hoje isso lá mudou muito, né? E uma das pessoas que eu vejo assim, que estava aqui na atualidade, por exemplo, na época da pandemia, foi uma menina aqui da UFPA, né? Ela era daqui da UFPA, era doutorado, tem doutorado e tudo, é doutora, e ela estava ali na frente, né, de sequenciamento do genoma da Covid. Imagine como isso é legal, né? Você sendo mulher, você sendo baiana, por exemplo, e tá ali pro mundo inteiro falando, ó, descobri isso, é super legal. Eu me inspiro em profissionais, assim, cientistas, assim, eu quero também isso, sabe? Quais livros você indica para quem está ingressando na área das ciências? Daquela coisa da ficção científica, né? Eu não fazia graduação ainda e eu ganhei um livro que se chamava Caçadores de Vírus. É um livro que trata sobre a epidemia da ebola lá na África, né? E daí é bem legal, é interessante. Se você quiser dar uma olhada lá, eu indico esse livro, que é de Ed Harris, se não me engano. E didático na minha área, por exemplo, genética básica. Pierce, o nome do autor é Pierce. Enfoque em genética. Um enfoque em genética. Para mim, ele é um livro bom que explica bem a genética. E é bem básico, assim, sabe? Dá para você entender. Que conselho você dá para meninas que desejam atuar como pesquisadoras? Se você quer entrar realmente na ciência, você tem que gostar de estudar. Não adianta você falar, porque eu vou fazer. Tem que estudar. Quem gosta muito de estudar. Segundo, quando você está ali no meio e tal, tente ganhar experiência. Porque na nossa área a gente precisa de experiência. Porque, assim, ninguém fala isso na graduação, né? Você está ali estudando, você acabou de estudar e tal. Mas, quando você vai no mercado de trabalho, o que eles vão exigir de você? Experiência. Então, aproveita a graduação para poder você ver qual área que mais se interessa, né? Aquilo que você tem mais afinidade. Dá uma estudada no mercado de trabalho, que às vezes um está mais em alta do que o outro. Isso ajuda bastante no futuro. Eu acho que é basicamente isso, né? E aproveite, né? Pesquise, às vezes tente fazer intercâmbio, isso é muito bom também. Fazer sanduíche, né? Que você faz metade da graduação fora. Tem bolsas para isso, para o pessoal da graduação. É só dar uma pesquisada, que isso ajuda muito no currículo. E é sobre isso.